Olá, pessoal. Primeira série, como é que vocês estão? Um abração aí a todos vocês. Espero que vocês estejam bem aí, bem protegidos dentro de casa. E vamos lá para a nossa aula, assunto novo aí. Nós vamos tratar aí do intertexto, tá certo? Então vamos lá iniciar então, o que que é o intertexto? Quando a gente observa a palavra inter, quer dizer entre, tudo bem? E texto é texto mesmo. Então, texto é a relação que se dá entre os textos, tudo certo? Então, quando eu tenho essa relação, é porque um vai fazer referência ao outro, ou vai usar o outro como exemplo, ou vai usar as ideias do outro para tratar das suas próprias ideias. Isso é o intertexto. Eu tenho, inclusive, até essa imagem aqui, que ela é uma imagem intertextual. Mas, professor, o texto não é só a escrita? Sim, a gente pode dizer que o texto é algo que é uma escrita, mas a escrita ela vai tratar das ideias, tudo bem? E a imagem também é uma ideia. Então, a gente pode dizer que isso é uma intertextualidade. Por quê? Porque essa propaganda aqui nós observamos que há uma referência, né, à Mona Lisa lá, né, do Da Vinci, tá certo? Então, quando se faz essa referência a algo que principalmente tem um alcance maior, né, como uma obra de arte famosa, nós vamos dizer que isso é uma relação intertextual, tá? E aqui eu coloquei o seguinte, que a intertextualidade ocorre quando o texto está inserido em outro texto, podendo acontecer de maneira implícita, sem citação expressa da fonte, ou explícita, quando há a citação da fonte do intertexto. Ou seja, existem algumas maneiras de que, que a intertextualidade vai acontecer, tá certo? Aí eu trouxe até isso que já é uma forma de intertexto também, né? Que aquela definição lá de Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Se eu não me engano, é Lavoisier que disse isso. Se eu tiver errado, me corrijam aí nos comentários. Mas a gente pega aquela citação do Lavoisier e faz a referência, mas criando uma outra consideração, que é nada se cria, tudo se copia. E essa referência ela é muito pertinente, por quê? Porque ele, com essa referência, quem criou essa referência fez uma relação intertextual lá com o que o que propõe o Lavoisier, né, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E ele está fazendo uma constatação de fato. Por quê? Porque tudo que a gente entende como pessoa, a gente viu em algum lugar e a gente aprendeu de alguma forma, a gente leu em algum lugar. Ah, tudo bem, a gente pode ter muitas ideias originais, mas até as nossas ideias originais, elas vão surgir baseada em algum parâmetro. Então, por exemplo, Da Vinci, quando ele faz lá a obra dele, a Mona Lisa, ele com certeza deve ter bebido de alguma fonte de outros artistas que ele achava interessante e se inspirou nesses artistas para criar a Mona Lisa. Então, dizer que isso é algo que se perde o valor porque ou imitou ou copiou, isso não existe. Essa relação ela não vai existir. O que vai existir, na verdade, são pontos de vista diferentes. Tudo bem? E aí eu trouxe até essa imagem, não sei se vocês vão conseguir ler, mas está dizendo assim, ó, isso aqui é um passarinho, tá? Não parece, mas é um passarinho. Está dizendo assim, Gonçalves Dias, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossa vida mais amores. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá sou eu. Essa era a palmeira, então a gente tem aí a árvore cortada. Então, essa tirazinha aqui, ela faz referência, ela vai fazer um intertexto com a canção do exílio, né? Quando o Gonçalves Dias ele está lá em Lisboa, ele está em Portugal, em alguma região de Portugal, eu não lembro se é Lisboa ou Coimbra, tá? E ele
lá com saudade do Brasil, ele cria esse este poema aí que é chamado Canção do Exílio. E aí muitas pessoas se inspiram na Canção do Exílio. E essa é uma das inspirações. Isso nós chamamos de intertexto também, tudo certo? E dentro do intertexto nós vamos ter a chamada citação, tá? Aí eu tenho aqui um exemplo. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. E é bem interessante essa citação aqui, né? Mas o que que vai acontecer? Essa citação, ela veio fazendo referência, né, como o próprio nome diz, né, a o que descreve o Mário Quintana. E o Mário Quintana, ele diz o seguinte, que a preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda. Então, provavelmente, essa citação aqui foi baseada nesse pensamento aqui do Mário Quintana. Nós chamamos isso de uma espécie de intertexto. Mas a citação, ela dentro do intertexto, é pegar a ideia que já existe e colocar dentro de um posicionamento seu. Você pega o trecho ou o pensamento, pega os mesmos elementos que vão construir aquela frase, aquele pensamento, e coloca um posicionamento individual. Então, eu coloquei aqui o seguinte: esse procedimento intertextual acontece quando um texto reproduz outro texto ou parte dele. Normalmente, são utilizados alguns marcadores, como aspas, e o texto que incorpora a situação, no caso, vai ou confirmar essa relação aí ao texto citado, né? E vai fazer uma referência direta, ou vai alterar o texto, né? E vai criar uma situação até mesmo de polêmica aí. E nesse caso aqui, essa citação aqui foi alterada no sentido, pegou-se a ideia principal, né? Mas alterou o sentido, né, para criar uma certa polêmica aí, tá bom? Então isso é a citação, tá? E aí nós vamos ter a paráfrase. E o que que é a paráfrase? Nós temos aqui uma definição que diz o seguinte, que é a interpretação de um texto através das próprias palavras de modo a manter o mesmo pensamento original. Uma tradução livre e, em geral, desenvolvida. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que é você pegar algo que já existe e fazer uma interpretação daquilo. Aqui na citação, você percebe que é diferente, que ele pega o trecho principal, né, a citação, né, a frase, o pensamento principal, ele vai só modificar, tá? Mas sem fazer nenhum outro tipo de interpretação. Ele não está na citação, não há a interpretação do pensamento original. Há só uma modificação para causar uma certa reflexão, tá? Mas na paráfrase não. Tudo bem? Então, eu tenho aqui um exemplo. O poema original é esse aqui do Bento Nascimento. Ai que moleza no corpo, ai que moleza no corpo, a vontade de me estender no chão. Deixar que o capim cresça em volta, deixar que os insetos, os fungos se abriguem em mim. Estranha alegria de virar uma paisagem. E aí o parafrasear vai ser da seguinte forma: ai que fraqueza nos membros, ou seja, ele só trocou, né, a citação original e fez um uso de outro vocabulário, né? Então, ai que fraqueza nos membros, um desejo de deitar no piso, permitir que o mato aumente ao redor e permitir que os insetos, os fungos se alojem em mim. A estranha alegria de virar uma paisagem fica desconhecida a felicidade e vontade de virar paisagem. Então, ele parafraseou, ele contextualizou com as próprias palavras, mas dentro da mesma situação, do mesmo contexto. Então, isso é diferente da citação. Esta é a paráfrase. Tudo certo? E a alusão, tá? A alusão é você citar algo que já é conhecido por muitos, né?
é para ter um posicionamento, para fazer uma referência, né? A citação ela pega e transforma o que foi, transforma no sentido de pegar os elementos que já existem e trabalhar em cima desses elementos. Tá? E, no caso, a paráfrase vai pegar a ideia original e falar a mesma coisa com outras palavras. Já a alusão não, a alusão é você fazer uma citação de algo que já existe para fazer uma relação com aquilo. E aí eu coloquei aqui, é um tipo de intertexto que faz referência de modo explícito ou implícito a uma obra de arte, a um fato histórico ou uma celebridade para servir de termo de comparação e que apela à capacidade de associação de ideias do leitor que ativa seu conhecimento prévio, sem o qual o sentido não pode ser alcançado. Então, para aquilo fazer sentido, primeiro, a pessoa que está ouvindo aquilo, ela tem que entender qual é o contexto. É interessante que isso aí tem até uma expressão que a gente usa, eu não sei se vocês ainda usam hoje em dia, que é a piada interna. O que é a piada interna? A piada interna é aquele tipo de piada que você tem com seus amigos, que só você e seu amigo vai entender. Quem estiver de fora não vai entender o que vocês estão querendo dizer. Isso é a piada interna. Então a alusão ela é mais ou menos isso, tá? Então tem aqui, ó. Esse computador sem dúvida é um presente de grego. Ou seja, a pessoa que tem o computador deve ter ganhado o computador e o computador, na verdade, está dando problema para ele, tá certo? E por quê? Por que a gente sabe que está dando um problema? Porque presente de grego vai remeter aos fatos históricos da guerra entre os gregos e troianos, né? Onde os troianos invadiram, né, a Grécia através daquele cavalo de Troia. Tudo certo? E dentro do cavalo de Troia eles invadiram aquele local e conseguiram derrotar o exército grego. Eu não vou saber falar muito sobre isso, eu não vou me aprofundar sobre esse fato histórico, porque eu não sou professor de história. Eu conheço, o meu conhecimento a respeito desse assunto, na verdade, é superficial. Tudo certo? Aí, aqui tem até a definição, a explicação. A expressão presente de grego só faz sentido para quem conhece a história da Guerra de Troia. Presente de grego significa presente e oferta que traz prejuízo. Tudo certo, gente? Tá. Aí a gente tem essa situação que diz o seguinte, ó, a grande arte é como labor de joalheiro, ou bem de estatutário, estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. E aí diz o seguinte, as expressões labor de joalheiro é belo, canta no martelo, aludem ao poema Profissão de Fé de Olavo Bilac, com a finalidade de criticar os autores parnasianos. Ou seja, se a pessoa não tiver um conhecimento prévio do que se trata, tá? A alusão ela meio que não vai servir de nada para quem está lendo ou para quem está ouvindo, tá? Mas para quem está fazendo a alusão faz todo sentido. Então, a alusão é isso, é quando você faz referência a algo de senso comum para apresentar as suas próprias ideias, tudo certo? Ou para se fazer realmente uma referência como comparação aí, tá bom? Então, e a epígrafe, tá? A epígrafe é basicamente como se fosse um pensamento, né, de efeito, né? Algo que a pessoa vai ter um posicionamento ali para arrematar uma ideia, tá? E aí eu coloquei aqui que as palavras que são gravadas no pedestal de uma estátua, placa, uma lápide, medalha, etc., é, vai ser isso, esses objetos vão servir aí de epígrafe, né? Então, inclusive, por exemplo, quando você faz aí um trabalho de conclusão de curso, lá o TCC, existe a possibilidade de você fazer uma epígrafe, né? E colocar ali um pensamento, fazer, inclusive na epígrafe, uma citação. Existe a possibilidade de você pegar uma citação de alguém e colocar na epígrafe, né? Para ser ali um pensamento ali, algo poético, por exemplo, né? Algo filosófico, por exemplo. A filosofia está muito ligada à epígrafe, né? E muita gente gosta muito de usar essas expressões filosóficas para usar como epígrafe, né? Por exemplo, a epígrafe a gente
usa muito, pelo menos a grande maioria que eu vejo, né, no WhatsApp. Lá no WhatsApp a gente tem a foto da pessoa e tem um pensamento lá, alguma coisa, né, alguma frase de efeito que ela colocou ali. O nome daquilo ali é epígrafe, tudo bem? E aí a citação que se coloca no princípio de um livro, poema, conto ou capítulo, servindo de resumo para o assunto que será abordado além disso. Tudo bem? Outra epígrafe aqui. A alegria é o produto do esforço de alguém de fazer a alguém feliz, né? Então a epígrafe é isso, é um pensamento, né? A pessoa coloca ali algo para gerar um efeito, né? Uma frase de efeito, fazer uma citação de algum pensamento filosófico. Então isso é a epígrafe, tudo bem? Gente, então a nossa aula fica por aqui. Eu peço que vocês, se você não entendeu alguma coisa, volte aí o vídeo e assista novamente, tudo certo? Se não, deixe algum comentário sobre alguma dúvida que você tenha e realizem essa atividade dessas páginas da 11 a 13, tá? E no próximo vídeo nós vamos fazer a correção, tá certo? Então, um abração e até a próxima aula, gente.